objetivo aqui hoje é falar sobre o uso da meia elástica de compressão. Essa meia elástica de compressão é um dispositivo que a gente indica bastante na melhora da circulação. E muitas pessoas não sabem para que serve a meia e não sabem como colocar, como usar de maneira adequada. Isso é muito comum perguntarem aqui no nosso consultório, também nas nossas lives. 5 motivos para você fazer o uso da meia elástica de compressão. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular, e toda quarta e algumas sextas-feiras eu estou aqui ao vivo para ajudar você a cuidar da sua circulação. Se você ainda não está me seguindo pelo Instagram, vai lá e me segue, Dr. Alex Dornelles. Se você não está inscrito no canal, o canal é totalmente gratuito lá no YouTube, com muita informação. Aproveita o nosso conteúdo, faz os comentários, faz perguntas, que eu estou aqui pronto para ajudar. Primeiro, eu quero falar alguns motivos importantes, e eu quero falar 5 motivos para você fazer o uso da meia elástica de compressão. E o primeiro motivo é que ela melhora a circulação da perna. Como assim? Melhora o retorno do sangue de volta ao coração, melhora o retorno venoso. Então, aquele sangue que corre dentro das veias, e as veias são vasos sanguíneos responsáveis por trazer o sangue de volta ao coração. Quando você faz o uso da meia elástica de compressão, você melhora esse retorno. Mas como assim, Alex? Então, peraí que eu vou mostrar para você numa perna aqui que eu tenho. Eu vou mostrar para você como é que exerce, como que funciona a meia elástica de compressão. Olha só, aqui nós temos uma perna. A meia elástica de compressão, ela tem uma compressão graduada. Como assim, Alex? O que quer dizer essa compressão graduada? É que a compressão ela é muito mais forte a nível do tornozelo e à medida que vai subindo no membro inferior, essa compressão vai diminuindo. E com isso, uma compressão mais forte aqui no tornozelo faz um direcionamento do sangue de volta ao coração. Por isso que você vai ver lá na meia compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio, de 30 a 40, de 15 a 20. Por quê? Porque a maior pressão e à medida que vai subindo, vai diminuindo essa pressão para direcionar tanto o fluxo venoso quanto o fluxo linfático, ou seja, faz o sentido do sangue, fazer o seu sentido adequado dentro da veia, que isso é importante. Então, quando a gente usa essa meia elástica que tem uma compressão graduada, você facilita, melhora o retorno do sangue de volta ao coração. Um segundo benefício, um segundo motivo para você usar a meia elástica de compressão é que diminui o inchaço da tua perna. Você pode ter doença de circulação, você pode ter varizes, insuficiência venosa, ou você pode não ter problema algum, mas chega no final do dia e você sente que a meia ela está mais apertada, ficou a marquinha da meia, ou o calçado já fica apertado porque o teu pé está mais inchado. E o uso da meia elástica de compressão pode ajudar muito você a evitar esse inchaço na tua perna. Por quê? Como a gente falou, aumenta, melhora o retorno do sangue de volta ao coração, melhora o extravasamento de líquidos de dentro do vaso sanguíneo para fora do vaso, porque o líquido ele vai sair para nutrir as células, ele tem que voltar para dentro do sistema linfático e para dentro das veias. E quando você faz o uso da meia elástica de compressão, você melhora esse retorno do sangue de volta ao vaso sanguíneo e retorna o retorno da linfa, que é aquele líquidozinho clarinho, de volta para o sistema linfático. Aí alguém perguntou aqui, e é um terceiro motivo também, é para diminuir as dores nos membros inferiores. É claro que eu tenho que avaliar que tipo de dor você está tendo. Mas se você chega ao final do dia com dor, peso, cansaço nas pernas, sabe aquele dia que você trabalhou muito em pé, trabalhou muito sentado e chegou ao final do dia, a tua perna está pesada, está cansada? Quando você faz uso de meia elástica de compressão no teu dia a dia, muitas vezes essa sensação de peso e cansaço lá no final do dia, elas acabam. Por quê? Porque você fez essa compressão graduada e você facilitou o retorno do sangue de volta aí ao coração, como a gente comentou. Um quarto motivo para você fazer o uso dessa meia elástica é porque você previne complicações. E aqui sim, quem tem varizes, principalmente varizes no estágio mais avançado, aquelas veias dilatadas, calibrosas, a perna muitas vezes já está mais escura devido à quantidade de varizes, devido àquela pressão aumentada dentro da perna. Se você faz uso
da meia elástica de compressão, você diminui a pressão lá dentro dessa perna, você melhora a circulação e você diminui risco de ter uma ferida na perna, por exemplo. Diminui risco de trombose, de tanto a trombose superficial como uma trombose venosa profunda. Quando você faz uso de meia elástica, você aumenta a velocidade do sangue lá dentro das veias e aumentando a velocidade do sangue dentro dessa veia, diminui a pressão e você diminui complicações, como é o caso da úlcera venosa. A gente sabe que quem tem ferida na perna devido à má circulação e principalmente devido à má circulação venosa, o uso de meia elástica entra tanto na prevenção quanto no tratamento dessas feridas. Então, fazer uso de meia elástica de compressão, você previne sim complicações. E um quinto motivo para você fazer uso é para você que não está dormindo bem. Muitas vezes chegou com a perna cansada, perna pesada no final do dia, chega a ter câimbras noturnas. Se você fizer uso da meia elástica de compressão, pode ser que você diminua esses sintomas e tenha um sono mais tranquilo. E por isso que a gente fala, a meia elástica de compressão, sendo usada da forma adequada, da forma correta, pode melhorar até mesmo a tua produtividade no dia seguinte. Então, existem muitos motivos para você fazer uso da meia elástica compressão e não necessariamente você precisa ter uma doença para fazer uso da meia. Muitas pessoas saudáveis que trabalham muito em pé, que trabalham muito sentados, que chega no final do dia a perna está inchada, vão se beneficiar do uso da meia elástica. Então é um dispositivo que ele ajuda muito na melhora da circulação. Agora, como eu sempre falo, tem que ter muita atenção. Por quê? Porque nem todas as pessoas podem fazer o uso da meia elástica com decompressão. Por exemplo, tem pessoas que têm problema nas artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue. Tem entupimento das artérias. Essas pessoas que têm entupimento das artérias têm que ter muito cuidado no uso da meia elástica de compressão. Por quê? Porque pode ser que piore. Por isso que a meia elástica de compressão é uma meia medicinal e precisa ser orientada por um médico, certo? Claro que se você é jovem, não tem nenhum problema de saúde, você vai poder usar a meia. Inclusive as meias de baixa compressão, ou seja, aquelas meias de 15 a 20 milímetros de mercúrio, essas meias não precisam de receita. Por quê? Porque são uma meia de baixa compressão. 15 a 20 está tudo bem. Já as meias de moderada, elas já têm um pouco mais de compressão, e de 20 a 30, e essas meias ou de 30 a 40, que é uma forte compressão, precisa sim ser avaliada e orientada por um médico. Então, sempre é importante você fazer uma avaliação antes para ser indicado a você a melhor meia. E alguém aqui perguntou quais os tipos de meia elástica de compressão. Bom, existe a meia que vem até abaixo do joelho, que é a meia 3/4. Essa meia, se você não fosse, se você pergunta às vezes, doutor, qual a meia melhor para mim? Será que é a 3/4? Será que é a 7/8 que vem até a coxa? Ou será que eu uso a meia inteira? Vai depender do teu objetivo. Primeiro, você não tem doença nenhuma, você quer usar com o objetivo de diminuir o inchaço, você quer usar com o objetivo de não ter dor, não ter perna cansada no final do dia, se você usar uma meia 3/4 até abaixo do joelho, é o suficiente, porque ela está comprimindo o nosso segundo coração. Lembra que a gente fala do nosso segundo coração, que é a panturrilha? Então, você faz uma compressão até a panturrilha. Lembra? Compressão graduada, então comprime mais no tornozelo, à medida que vai subindo, vai comprimindo menos, mas você já está pegando a panturrilha, que é o nosso segundo coração. E aí, quando essa compressão de fora para dentro é exercida lá no membro, melhora a tua circulação, melhora o inchaço, melhora a dor no final do dia. Então, para você que não tem doença nenhuma e que trabalha muito em pé, trabalha muito sentado, quer fazer o uso de uma meia elástica de compressão, uma meia 3/4 está excelente. Ou uma baixa compressão de 15 a 20, que a gente chama das meias antitrombo, porque ela, inclusive, elas previnem trombose, ou você pode usar uma meia de moderada compressão 20 a 30, é claro, como eu falei antes, indicada pelo seu médico, de preferência pelo seu cirurgião vascular, que ele vai entender mais de meia para poder indicar a meia correta para você. E em questão de tamanho, existe a 3/4, a 7/8 e a meia inteira. Quem que vai fazer uso das 7/8? Quem que vai fazer uso da meia inteira? Depende. Por exemplo, o paciente que tem varizes, muitas vezes tem a safena comprometida. Existe uma safena aqui atrás da perna, que vem desde o tornozelo até o joelho, que é a safena parva. Existe a safena magna, ou safena interna, que vem aqui do tornozelo e vai na virilha, segue todo o membro inferior e vai até a virilha lá em cima,
que é a safena magna ou safena interna. Se você tem problema na safena, por exemplo, que vai desde a virilha, você vai usar pelo menos uma meia 7/8 ou uma meia inteira. Gestantes, geralmente eu indico ou a meia inteira ou a meia 7/8, que vai até a coxa, porque durante a gestação, com o aumento do útero, comprime os vasos lá na posterior do abdômen e começa a inchar, começa a ter muitos sintomas do membro inferior. Então, eu peço para usar geralmente a meia 7/8, que é uma meia que vai muito bem para a grávida. Quando você deve trocar a meia elástica de compressão? Essa meia, ela tem um prazo de validade. Esse prazo de validade é em torno de 6 meses. Se você fizer o uso dessa meia todo dia, mais ou menos 6 meses ela vai durar. Claro que vai depender da marca dessa meia, do tecido dessa meia, da qualidade dessa meia, para dizer se ela vai durar um pouco mais ou um pouco menos. O que você deve prestar muito atenção, você que faz uso de meia elástica de compressão? Você vai notar que lá no início, quando você comprou a meia, ela era muito apertada. E aí depois vai passando o tempo e essa meia ela vai ficando mais folgada, mais fácil de colocar, muito fácil de tirar. É sinal que essa meia está na hora de trocar. Por quê? Porque a meia ela tem que ser realmente apertada. Então, se está uma meia folgada demais, não faz sentido você estar usando a meia elástica de compressão, tá bom? A perna está inchada, pode usar a meia? Então é o seguinte, o grande benefício da meia é você prevenir o inchaço. Então, o ideal é que você coloque essa meia antes da perna estar inchada. Por isso que a gente fala que o ideal é você botar no período da manhã, você botar a meia. Por quê? Porque a tua perna está desinchada, você bota a meia de manhã e aí durante o dia você vai estar usando a meia e evita que a tua perna esteja inchada. Mas eu preciso colocar essa meia antes de tirar o pé para fora da cama? Não, isso não é verdadeiro. Você tem que colocar a meia elástica antes da tua perna inchar, porque o benefício é evitar o inchaço. Agora, já pode botar se a perna está inchada? Pode, mas você vai perder um pouco do benefício. Muitas vezes acontece é que a perna não desincha mesmo pela manhã. Aí você vai ter que colocar, fazer o uso da meia e a perna vai começar a desinchar. Então, olha só, pessoal, hoje eu falei um pouco das meias. Obrigado a todos que participaram da nossa live. Fiquem todos com Deus e um excelente final de semana a todos. E lembrando, quarta-feira a gente tem live às 19h30 e agora na sexta às 15 horas. Não serão todas as sextas, mas todas as sextas que eu puder estar aqui, eu estarei para trazer informação para você, tá bom? Não esqueça de comentar no nosso conteúdo. Isso é muito importante para que a gente tenha mais informação e para poder ajudar cada vez mais você. É muito gratificante quando as pessoas falam, doutor, conseguiu me ajudar com essa informação. Eu fico muito feliz porque o meu objetivo está em estar aqui é realmente ajudar você. Então comenta, manda os vídeos para as outras pessoas, porque se ela te ajudou, se a informação te ajudou, pode ajudar também muitas pessoas. E você está colaborando com isso, está também ajudando outras pessoas. Obrigado a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau.